Fala galera, meu nome é Matheus e eu vou estar passando alguns palpites de apostas aí para vocês. Vamos lá então. Pirâmides versus Al-Ahly, válido pelo campeonato egípcio. Clássico no campeonato. Os donos da casa vêm de 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos e atualmente tem o terceiro melhor ataque da competição. Por outro lado, o Al-Ahly é líder do campeonato e vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Devido à campanha e o histórico de confrontos entre as equipes, nesse jogo vamos em abaixo de 2,5, pagando atualmente uma odd de 1,60. Ou um palpite mais arriscado é fora para vencer, pagando uma odd de 1,80. Vamos para o próximo jogo. Fortuna Düsseldorf versus Hamburgo, válido pelo campeonato alemão da segunda divisão. O Düsseldorf tem uma partida importante pela frente, então terá que sair para o jogo. Os visitantes querem pelo menos um ponto, mas para isso não poderão cometer falhas. Esse tende a ser um jogo movimentado e com ótimas oportunidades de gol. Nesse jogo, iremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1,61. Ou um palpite mais arriscado é fora para vencer, pagando 2,30. Vamos para o próximo jogo. Braga versus Gil Vicente. A tentar esquecer as últimas derrotas na Taça da Liga e no campeonato, o Braga regressará a casa à procura de entrar forte no jogo, até para aproveitar aquele que também não é um bom momento na Liga por parte do Gil Vicente. Se os bracarenses têm qualidade ofensiva para criar oportunidades suficientes para marcar, defensivamente poderão vir a sofrer, perante um Gil Vicente que é muito capaz de jogar em contra-ataque e que já apresentou, igualmente, uma organização ofensiva interessante. Nesse jogo, iremos em acima de 2,5, pagando atualmente uma odd de 1,72, ou ambas equipes marcam, pagando uma odd de 2,0. Vamos para o próximo jogo. Boa Vista versus Sport. A perspectiva é de um jogo onde o Sporting procure impor sua superioridade, ainda que com previsíveis dificuldades, perante um Boa Vista que deverá atuar totalmente fechado em termos táticos e à procura de explorar a profundidade. Os Leões vão entrar em campo apenas 3 dias depois da final bastante intensa e desgastante fisicamente da Taça da Liga, pelo que poderão acusar algum cansaço, diante de um Boa Vista que procura uma reação e que acredita que pode surpreender o líder em casa. Nesse jogo, iremos em handicap asiático Boa Vista mais 1, que está pagando atualmente 1,93, ou um palpite mais arriscado é acima de 2,5, pagando 1,80. Vamos para o próximo jogo. Newcastle versus Leeds United, válido pela Premier League. O cenário mais provável para este desafio seria a existência de vários gols. A equipe visitante ocupa uma posição mais favorável na tabela classificativa. Todavia, nesta rodada recebe um inimigo otimista para conquistar um bom resultado. Além disto, os últimos 2 jogos entre estes times terminaram com gols nas 2 traves. Sendo assim, nesse jogo iremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1,61. Ou um palpite mais arriscado é fora para vencer, pagando uma odd de 1,90. Vamos para o próximo jogo. Southampton versus Arsenal. O momento dos 2 times é bem parecido, assim como as pretensões de cada um no campeonato. Surpreendente nesta temporada, o Southampton faz frente aos outros grandes, bem como já derrotou o Arsenal. Dessa forma, analisando o último duelo entre os clubes, a tendência é que a superioridade dos Saints volte a prevalecer, ainda que os Gunners estejam em evolução na Premier League. Nesse jogo, iremos em abaixo de 2,5, pagando atualmente uma odd de 1,90, ou um palpite mais arriscado é casa para vencer, pagando uma odd de 3,20. Vamos para o próximo jogo. West Bromwich versus Manchester City. O confronto junta 2 equipes com objetivos completamente diferentes no campeonato. No entanto, o desejo de vencer é o mesmo. O plantel liderado por Guardiola almeja se manter firme na briga pela liderança. Por outro lado, o West Bromwich briga para deixar a zona de rebaixamento e a conquista dos 3 pontos é muito importante para isso. Nesse jogo, iremos em acima de 2,5, atualmente pagando uma odd de 1,50. Ou um palpite mais arriscado é handicap asiático fora menos 2, pagando 1,92. Vamos para o próximo jogo. Atlético Mineiro versus Santos.
válido pelo Campeonato Brasileiro. Antecipadamente, vale destacar que nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, o Santos obteve uma média de 1,4 gols por partida, enquanto o Atlético Mineiro obteve uma média de 2 gols por jogo. Assim, sabendo que uma vitória é muito importante para ambos os clubes, o duelo deve ser bem disputado e de tirar o fôlego do espectador. Mas nesse jogo, iremos em acima de 2,5, atualmente pagando uma odd de 2,30, ou um palpite mais arriscado é acima de 1,5 no primeiro tempo, pagando atualmente uma odd de 2,37. Vamos para o próximo jogo. Palmeiras versus Vasco. Esse será um grande jogo, tendo em vista que o Vasco, depois da chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, apresenta um espírito de jogo mais aguerrido, e devido ao Palmeiras provavelmente entrar com seu time alternativo, pois independente de quem jogue, o Palmeiras tem um elenco muito capacitado, deverá ser um jogo mais aberto e com boas chances de gols para os dois lados. E nesse jogo, iremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1,95, ou um palpite mais arriscado é fora para vencer, pagando atualmente 1,80. Vamos para o próximo jogo. Inter de Milão versus Milan. Clássico em Milão. E ao analisar a situação de ambas equipes no momento, como retrospecto histórico, a aposta indicada é ambas equipes marcam, pagando 1,57, ou um palpite mais arriscado é casa para vencer, pagando uma odd de 2,0 atualmente,